história começa em uma noite tempestuosa, e os raios cortavam o céu, iluminando o palácio real, e junto com isso vemos a família real amarrada e o rei sendo morto. A princesa vendo esta cena do seu pai sendo morto, ela se tremia de medo e se pensava que ela também ia morrer assim. Então é explicado que ela é da família real de Grezecaia, e o símbolo da linhagem é o cabelos dourados e todos com sangue real têm cabelo dourados exceto uma pessoa, a princesa Clarice. O cabelo rosa dela foi herdado de sua mãe biológica, uma empregada, e sua mãe desapareceu assim que deu à luz, a deixando ela sozinha, e à medida que ela crescia a família real se tornou cada vez mais dura com ela. Mostrando as suas lembranças quando era criança, vemos ela no jardim real procurando algumas pedras e quando ela encontra ela falava que pedras eram as mais lindas e perguntas para elas que elas gostaria de conhecer o seu amigo quando ela voltasse para o seu quarto, mas então nessa hora ela ouve barulho de passos, então ela olha para trás rapidamente toda assustada vendo que era o seu pai, a rainha e até o seu irmão. Ela levantando dizia que era estranho, eles não costumam vir aqui e ela falava que precisava ser rápida, se ela chamar atenção ela será repreendida de novo, e quando ela acaba de se levantar as pedras cai no chão, então ela se perguntou o que deveria fazer agora. Ela começa correndo atrás das pedras e mandando elas esperarem, então ela acaba esbarrando no seu irmão. O príncipe pergunta para Clarice o que ela está fazendo agora. Ela suava frio ouvindo a pergunta do seu irmão. Então ela se curvando e dizia que sentia muito, irmão, e vou ter mais cuidado, mas antes dela completar a frase, ele dá um tapa nela e pergunta como ela se atreve a chamá-lo de irmão e não me trate como se fosse você, isso me dá nojo. A rainha vendo isso dizia para ele parar com isso, e dizia que é verdade que esta criança foi rude, mas está certo a família real sujar as mãos. Ela continuar dizendo para o príncipe que então se você fosse contaminado com esses germes. A princesa ouvindo isso começava a lacrimejar. Mas saindo das memórias dela, e vemos a rainha sendo morta, a Clarice vendo isso gritava assustada. Ela olhando para o seu irmão se perguntava como ele conseguiu estar tão calmo assim. Ela chorando dizia que estava com medo e não queria morrer. Mas então vemos o cavaleiro responsável pela morte na frente deles. Ele apontava a espada para o príncipe colocando ela perto do seu pescoço, o príncipe olhando para o cavaleiro pedia um momento e dizia que a mestiça primeiro. Ele continuava falando que não tem interesse de implorar pela sua vida, contudo o último sobrevivência da família real não deve ser essa mestiça, mesmo que seja por apenas alguns segundos. O cavaleiro começa a olhar para ela. Então a Clarice começou a chorar e se tremer e pedia que por favor salvasse ela. Mas mesmo assim um cavaleiro olhava para ela sem dizer nada, então ele levanta sua espada. Ela vendo isso fecha seus olhos e dizendo que no fim ela vai morrer. Mas depois de alguns minutos ela abre seus olhos e se pergunta o que não sinto, então o seu irmão cai morto no chão. Um homem sentado no trono batendo palmas falava que foi uma ótima tentativa, príncipe, e continuava falando que é a humilhação de uma filha mista se tornando a última sobrevivência da família real. Mesmo que por um segundo seria pior do que a morte. Não é mesmo, irmão? O cavaleiro ouvindo isso ficava quieto. O homem falava que certo, isso já foi o suficiente, vamos terminar isso. Pois o cheiro do sangue tão forte que quero sair daqui o quanto antes. O cavaleiro guarda sua espada e dizia que a vossa majestade não pode matar essa princesa. Ela e o rei ficaram surpresos ao ouvir o que ele tinha falado. O rei perguntou: o que você está dizendo agora, Duque Maximilian? Não me diga que você está com pena dela. O duque responde dizendo que não era isso, só que a lei do reino de Safers, no capítulo 12 artigo 17, a pena de morte não pode ser aplicada para aqueles que não atingiram a idade de 18 anos, e como a princesa ainda não completou 18 anos ela não pode ser condenada à morte. O rei dizia que então você vai deixar um membro de uma realeza do país inimigo vivo só porque está é a lei. O duque pediu desculpas para a Alteza. Mas isso não era apenas o símbolo da lei, nunca da história um rei violou isso. Ele limpando o sangue do seu rosto falava que sabia que você era ardiloso, mas não esperava que fosse tão teimoso. E mesmo que ela não seja de sangue puro, ela continua sendo da realeza e além do mais, trata-se da última linhagem real remanescente deles, e quando essa jovem atingir a idade, se ela resolver buscar a
vingança as coisas podem se tornar um pouco complicadas. O Duque ouvindo isso falava que vai, mas ele é interrompido pelos gritos de Clarice dizendo que não. O rei e o duque olhando para ela ouvir ela dizendo que não ia buscar vingança. Majestade, como o duque disse, sou uma mestiça, não vou buscar vingança, não posso fazer isso. Ela chorando dizia, se vocês me deixarem me viver, prometo que serei como se tivesse morta de verdade, então por favor. O rei ouvindo isso dava um sorriso dizendo que isso é realmente fascinante e como é possível que os mestiços estejam sempre ao seu redor. O duque fica sem palavras ao ouvir isso. Então o rei se tira e fala para ele fazer como quiser. A Clarice fica toda feliz ouvindo isso. O rei dizia que ia manter ela viva até os seus 18 anos, como disse, mas você terá que cuidar dela, e levará ela para Sheridan. Depois do rei ter falado, um dos cavaleiros vem desarmar ela, então o duque chega perto dela e estende a sua mão a levantar. Ela fica toda feliz e dizia que ela não vai morrer, mas isso dura pouco. Pois o rei falava para ele não se esquecer, no dia do 18º aniversário dessa criança. Você deve trazer a cabeça dela para mim. Então agora vamos para a capital do reino de Safers. O duque sentado no escritório ouvir seus funcionários falando, o vice-chanceler Quentin está aqui. Então ele entra e parabeniza Duque pela vitória, e continua dizendo que a vossa majestade não se juntará a nós no banquete das vitórias, ele voltará para o palácio. O duque vira a cabeça e diz que o banquete já acabou, pois ele não pode ficar longe de Sheridan por muito tempo. E ele pergunta para o Quentin que ele só veio trazer essa mensagem. O Quentin mais perto dizia que na verdade ele está aqui para falar sobre outra coisa. Ele ouviu dizer que o duque está levando a princesa da Grisecaia para Sheridan. Então para na frente do duque e diz que ele é contra levar a princesa. O duque diz para ele por quê, então ele responde dizendo que com você pode criar aquela criança em Sheridan. O duque dizer que não entendi o problema. Você realmente acha que não há dinheiro e recursos para criar uma criança em Sheridan ou pelo menos uma pequena? O Quentin pula em cima da mesa e disse que isso é frustrante, e diz que não estou dizendo isso. Ouça bem, talvez Vossa Excelência é tão nobre quanto o próprio sangue, e não saiba que as crianças são muito adoráveis. O duque não entende nada, pergunta qual seria o problema. Ele fica agitado e fala que diz que cuidar de uma criança pequena e fofa certamente vai aquecer o seu coração com o tempo. Ele continua dizendo que alimentando, colocando ela na cama, com o tempo, você acabará testemunhando seu crescimento e desenvolvimento com o coração de um tio, e você realmente vai matar a criança que você criou com tanto carinho assim que ela completar 18 anos, cortar o pescoço e oferecer a cabeça à sua majestade. Eu nunca poderia fazer isso. O duque cruza seus braços e fala que isso que você chamou de afeição é ridículo. A princesa é uma prisioneira de guerra. Ela só está sendo mantida viva por causa das leis do reino. O Quentin dizia que não importa se é uma prisioneira de guerra, as pessoas de Sheridan vão aprender a amar aquela criança. O duque responde dizendo que o amor que você diz é inapropriado, a simples existência dela representa um perigo para a reconstrução do reino. O Quentin fica calado depois de ouvir isso, mas depois de alguns minutos ele falava que então a Vossa Excelência está sugerindo que pessoalmente, após ela completar 18 anos, você poderá matar aquela criança. O duque responde dizendo que sim. O Quentin, ajeitando seus óculos, dizia: meu Deus, seria melhor que Vossa Majestade matasse a princesa antes disso. Quando ele acaba de falar, eles ouvem um barulho de bolsa caindo no chão, então eles se viram e vê a Clarice assustada dizendo que ela vai morrer agora. O Quentin fica espantado ao ver ela, mas o duque com a cara séria só perguntava, por que ela está aqui? Os soldados respondem dizendo que a criança queria falar com o duque. A princesa se ajoelhava no chão e pediu desculpas dizendo que ela não estava espiando, só tinha vindo porque precisava falar uma coisa. Então ela começa a tremer e diz para o cara de óculos que prometia ficar em silêncio como se não existisse e jurava dizendo que não ia incomodar o duque. Então ela, com a carinha toda fofa, dizia que você poderia, por favor, pensar isso novamente. Então vemos os pontos de vida dele sendo destruídos pela fofura dela. Então o Quentin começa a virar sua cabeça para o lado e para o outro dizendo meu Deus. Então ele fica de costas para o duque dizendo para ele cuidar de tudo, e falava que ele deu aviso claro, pois no futuro isso será impossível. Então quando ele sai da sala,
O Duque começa a encarar ela dizendo que Clarice Lennon Grisekaia, dizem que ela é uma filha ilegítima, e olhando para o seu comportamento, parece que ela não foi tratada como parte da realeza em seu império. Mas isso não muda o fato que essa criança era parte da realeza, e na visão do Duque quando teve em Grisekaia enquanto marchava, era verdadeiramente horrível, uma área rural devastada pelo contínuo fracasso das colheitas e crianças passando fome ou adoecendo e morrendo nas ruas, soldados implorando por comida aos inimigos, é como se eles nem se importassem com isso. Os que estavam no poder apenas se entregavam ao luxo e ao prazer e não têm intenção de simpatizar com uma princesa de um reino tão podre. Então o Duque se levanta e vai na direção dela dizendo que explica uma coisa, ele falava que ia matar ela imediatamente quando completar 18 anos. Ela fica sem palavras ouvindo isso. O Duque ainda encarando ela pensava e dizia que era óbvio o tipo de expressão que ela ia fazer, mas o Duque fica surpreso ao ouvir ela falando que isso é sério, ele fica todo confuso ouvindo isso. Então ela fala que vai realmente poder viver até os 18 anos, ela continua dizendo muito obrigado e que tinha pensado que o Duque tivesse mudado de ideia. Ele continuava olhando para ela entendendo nada. Então ela fala que na verdade sempre esteve pronta para isso e com pessoas como eu não deve viver muito, pois meu irmão sempre disse que a primeira coisa que ele ia fazer quando assumir o trono seria me eliminar. O Duque com a expressão sombria dizia o quê? Então ela continua falando que seu irmão ia matar ela antes de completar 12 anos e agora graças ao Duque poderia ver até os 18 anos. Muito obrigado, ela com um sorriso dizia que o Duque era um benfeitor. Em outra cena vemos uma carruagem lá dentro tava o Quentin e a Clarice. O Quentin fica desfiando os olhares de Clarice e pedia para alguém o salvá-lo. Então vemos eles antes de partir para Sheridan. O Duque perguntava que existe alguém que possa acompanhar a princesa. No início os soldados ficam quietos, mas então eles começam a responder dizendo que vão acompanhar o Duque e que nunca tinham andado de carruagem na vida. O Quentin olhando para eles dizer que vocês a odeiam tanto assim. Então quando ele acaba de falar o Duque olha para ele e diz que então não tenho escolha, Quentin você irá cuidar da proteção da princesa. O Quentin espantado ouvindo isso quis dizer o que eu. O Duque responde dizendo que sim, já que você não disse que gostava de criança. O Quentin dizia que o Duque tinha dado esta tarefa de cara, e como ela pode ficar sozinha com alguém que deve matá-la quando ela completar 18 anos é tão desconfortável, quando ele volta olha para ela. Ele pergunta por que ela está tão quieta e esses olhos estão olhando para mim. Ele fala que aqui está tão empoeirado que não dá para conversar senão vamos comer poeira. A Clarice ouvindo isso dizia que sentia muito, e fala que acha que por sua culpa, pois ela achava que estava suja. Então depois disso eles ficam em um clima de silêncio. Na hora que ele parou um pouco, o Quentin fala para o Duque que ele não pode fazer isso e quer por favor escolha outra pessoa. O Duque ouvindo isso virava sua cabeça na direção dos soldados e ficava com a boca fechada. O Quentin olhando o Duque começa a chorar e a gritar falando para não o ignorar, e faça isso você pois. Passei horas em uma carruagem em silêncio. O Duque ouvia ele e perguntava para ele se não disse nada, e não disse que iria explicar para a criança como funcionam as coisas em Sheridan. Ele dizia que não, e era isso que estava tentando fazer durante todo o tempo, mas ela só olhou para mim e como poderia dizer que ela será tratada como uma pecadora, e não como uma princesa. O Duque perguntou para ele o que ele tinha dito para ela. Ele responde dizendo que bem ao chegar em Sheridan, ela terá que jogar fora todos os pertences de Grisekaia. O Duque falava que só isso. O Quentin apontando para o Duque dizia que tinha esquecido de mencionar que ela era uma prisioneira de guerra e também que a partir de agora as festas de aniversário estarão proibidas, e você sabe bem. O porquê? Ele responde dizendo que está certo, e você também ouviu bem, não é Clarice Lennon Grisekaia. Quando o Quentin ouvir isso fica chocado percebendo que ela estava atrás dele. O Duque fala que então vamos verificar você não será tratada como uma princesa e deve jogar todos os pertences fora, e as festas de aniversário serão proibidas você entendeu. A Clarice falava que ela nunca se considerou uma princesa e que nunca teve uma festa de aniversário e posso ser boa em fingir que nem existo, e porque sempre foi assim. Os soldados ficam espantados ouvindo isso.
Então ela se curva e estende suas mãos junto com a bolsa e fala que então permite ficar com isso. O Duque perguntava uma bolsa, então ele fala que os prisioneiros de guerra não pode ter nada. Ela falou que era nada demais, são apenas pedras, e eles eram seu amigo. Ele ouvindo isso fica calado. O Quentin dizia que o Duque não tem amigos, então ele não tem como ele entender sobre isso, não é alguém que você compartilha as suas amizades. O Duque falava certo quando se trata de amizade, então nessa hora o Quentin interrompe e dizia que sem problemas você pode ficar com isso, mais contato que tenham a permissão da nossa generoso Duque. Ele responde dizendo você, então o vice-chanceler falava que custava nada, só apenas pedras, e você vai tirar isso da criança, olha esses olhos puros e sinceros. O Duque vendo isso falava que Af pedia para ela dar as pedras. Então ela coloca seus amigos na mão dele. Ele perguntou o que era isso, ela responde dizendo que era uma land. Ele começa a contar dizendo que tinha 6 no total, ela responde dizendo que não, as 6 partes se unem e se tornam uma só. O Duque ficou quieto por um momento, mas depois ele falou que estava tudo bem e pediu desculpa tratar assim. O soldado ficou chocado ouvindo o que o Duque falou, mas o Quentin fica feliz. O Duque ainda falando dizia que então ele é o amigo de Clarice e você tem permissão para entrar em Sheridan, mas porém as festas de aniversário ainda estão proibidas. A Clarice ficava toda feliz e respondia dizendo que sim. Então o Duque devolve das pedras e fala, pois bem, vamos partir agora e voltar para a carruagem. Ela respondeu dizendo que sim, e falava que graças a Deus o Duque é uma boa pessoa, certo malandro. O Duque falava para o Quentin que você continua encarregado de acompanhar a prisioneira até chegarmos em Sheridan. Então eles enfim chegaram no reino de Safers, a cidade do norte do reino de Sheridan. As pessoas começaram a gritar, alegres pela volta do Duque. Todos estavam esperando por ele. A Clarice, que ficou impressionada por todos estarem ansiosos pelo Duque, como esperado, as palavras do tio Quentin estavam corretas. O Quentin contou para ela, o Duque Maximilian, ele é literalmente uma pessoa perfeita, então ela perguntou perfeita. Ele falava que tive-se que fala só ele, o Duque indiscutivelmente o melhor cavaleiro de Safers, e não há ninguém que não possa aprender com ele, que é inteligente e tem o status mais alto entre todos os nobres, não há ninguém que não o conheça ou que não o ame. Ele alguma vez foi candidato a ser sucessor do trono, mas a mãe do Duque é de uma família caída. De qualquer maneira, esses são assuntos do passado. Ele é um grande homem que todas as mulheres da capital desejam. A Clarice pesava que deve ser por conta dos músculos grandes dele. O Quentin falava que ele é muito respeitado e também faz o possível para que as pessoas vivam em um lugar tão difícil como Sheridan. Clarice disse que escutou que fazia frio em Sheridan. Quentin explicou que estava ao norte da capital, então essa era a razão. É chamada de da Terra da Morte. O parque formada principalmente por rochas, e frequentemente aparecem monstros na região, mas tudo mudou desde a chegada do Duque. Os muros do norte foram completamente reparados, para que nenhum monstro possa entrar, e ele também não foi investigar a área e apoiar os moradores. Ele é como uma divindade guardiã do norte. Sem perceber, Quentin acabou se emocionando demais. Essa menina é uma pecadora. Preciso manter distância dela o máximo possível. Radiante, Clarice perguntou se Quentin era a pessoa que ajuda o Duque, dizendo que ele era incrível também. Então o Quentin falava que falhou na construir o muro mental. Ele respondeu: qualquer pessoa poderia fazer o trabalho, e ele é tão substituível como um mestre de golems. Talvez você não saiba o que é isso, já que é muito pequena. Ele explicou, mestres de golems são magos que podem dar vida a pedras comuns. Dizem que os golems que recebem vida se tornam servos leais de seus mestres e seguem cada uma de suas ordens. Os golems gigantes podem lutar contra monstros e proteger os humanos que os constroem, como é o caso da estrutura representativa do castelo de Sheridan, para onde estamos indo agora. Bom, é claro, é só uma mansão normal agora, ele disse. Clarice perguntou sobre isso e ele disse que o mestre daquele golem já estava morto. Ela comentou que Quentin sabia muitas coisas, e ele, envergonhado, respondeu que ela não precisava chamá-lo assim. Maximilian, a cavalo, aproximou-se da carruagem. Ele disse a Quentin que iria se encarregar de revisar o muro do norte e que precisaria de 3 dias. Então, vocês podem voltar primeiro e descansar.
Quentin disse que o duque acabará de voltar e perguntou se ele não ia descansar. Maximilian respondeu que esteve longe de Sheridan por muito tempo devido à guerra e não podia continuar sendo negligente com a guarda, só porque a guerra acabou. Quentin então disse que ele precisava voltar logo, pois havia dito que organizaria um banquete quando voltasse. Maximilian disse que cuidaria da prisioneira, mas Quentin falava que de jeito nenhum, perguntou como ele poderia cuidar de uma criança enquanto se encarregava dos assuntos do palácio. Isso deveria estar nas mãos do duque. Maximilian disse que, se fosse isso, então ele deveria dizer à duquesa que deixaria a criança aos cuidados dela por um tempo. O duque imediatamente virou o cavalo e se retirou, deixando Quentin nervoso ao lado de Clarice. Então eles chegaram à mansão. A maioria das janelas estava coberta, fazendo com que toda a mansão parecesse uma enorme prisão. Quentin disse para Clarice que ela poderia usar a escada dos empregados a partir de agora. As escadas principais só estavam disponíveis para a família do duque e pessoas com permissão. Ela falou que sim, vou me lembrar. O Quentin falava as escadas eram altas e o chão irregular, por isso era um pouco inconveniente para as crianças andarem. Quentin olhou para ela, percebendo que ela havia caído. Ele entrou em desespero, ajudando-a a se levantar e perguntando se ela havia se machucado em algum lugar. Ela respondeu sorrindo que estava bem, logo em seguida, se desculpou dizendo que era um pouco complicado andar com toda aquela roupa. Ele colocou uma roupa para adultos nela, porque estava muito frio. Depois de tirar algumas roupas e ficar com o agasalho, eles continuaram a subir. Ele disse que ela deveria cumprimentar a duquesa primeiro e perguntou se ela sabia os modos básicos. Ela respondeu que sim e lembrou que a rainha quem lhe ensinou, mas uma criança com sangue inferior só poderia se comportar mal. De repente, ela começou a ficar com medo. A duquesa não é a rainha, mas ela ainda achava que iria acabar em problemas se cometesse um erro, seria como antes. Chegando a um corredor, Clarice ficou impressionada com as pedras. Ele disse que a mansão sobre a qual falou na carruagem era feita com um golem. Ele falou que tosca e nem um pouco linda comparada ao palácio. Clarice, tocando a parede, balançou a cabeça e sorriu pela primeira vez desde que entrou na mansão, dizendo que era muito amável e incrível. O Quentin ouvindo isso se perguntou se essa era uma frase um pouco estranha. Então, quando Quentin estava prestes a perguntar novamente, ouviu uma voz falando com ele. Era uma mulher de meia idade, chamada Bessie, usando um avental rígido. Ele perguntou para a mulher se a duquesa estava no quarto. Ela respondeu que a duquesa estava descansando no momento e perguntou se ele tinha ideia de como a duquesa ficou. Como o duque pode voltar e nem sequer aparecer para mostrar o seu rosto? Quentin disse que ele voltaria em 3 dias. Ela perguntou por que ele estava procurando a duquesa, então ele chamou Clarice, que estava atrás dele, dizendo que ela era uma criança de Grisecaia e que gostaria de pedir à duquesa para cuidar dela. Clarice moveu-se rapidamente atrás das costas de Quentin, dizendo olá para a mulher. A empregada ficou ali parada, rígida e imóvel, como se nunca tivesse pensado em abrir a porta. Ela disse que acreditava que seria melhor dar um banho nela antes de apresentá-la à duquesa. Quentin disse que ela não conseguiu se banhar devido à longa viagem e perguntou se Bessie poderia cuidar dela. A mulher respondeu que, claro, a vestiria bem para prepará-la para o encontro. Ele então mandou Clarice seguir a senhora Bessie. A empregada levou Clarice até um lugar. A menina estava um pouco desconfiada. Entrando, ela se perguntava se aquele lugar era realmente um banheiro. A Bessie falava para ela entra. Então ela entrou, e falou que esse lugar não é um banheiro. A Bessie fechou a porta e falou que bom, a partir de agora, só responda as minhas perguntas corretamente. Ela perguntou por que você veio com o Duque de Grisecaia, e havia alguma mulher junto com o Duque. Ela respondeu uma mulher, e se perguntou por que ela está perguntando isso de repente. Ela respondeu que tem muitos cavaleiros que viajaram com a gente. Então a Bessie gritou falando que frustrante você não entendeu o que eu perguntei. Ouça com atenção, estou falando de uma mulher adulta, que aparentava ter um bom relacionamento com o Duque. Não estou interessada nos cavaleiros, essa é uma ordem da duquesa, então me responda adequadamente. Então você não quer repreendida no seu primeiro dia aqui. Ela suando de nervosa pensava o que eu deveria fazer, uma mulher adulta que pareça ter um bom relacionamento com o duque. Só vi muitos cavaleiros e Quentin no caminho até aqui.
Então acabou lembrando da rainha que perguntava quem fez isso. Ela respondia que não sabia. Então ela sorrindo falava sinto muito. A Clarice dizia que em momentos como esse, sempre devo mentir a menos que queira ser repreendida. A Bessie desse o que tem a dizer. Ela suando mais e nervosa falava que não podia falar. Com raiva, a empregada pergunta por que não falar. Bessie falava se o Duque Maximilian te proibiu de falar a respeito. Não é possível. E assim que ele chegou foi ao Muro do Norte nesse momento, deve estar com outra mulher. Mas Clarice diz que não é isso. Tremendo, ela afirma que não acha correto falar sobre o Duque quando ele não está presente. Além disso, diz que não sabe se é um mal-entendido, mas acredita que o Duque é um homem muito bom. Então, pede por favor que não fale assim de uma pessoa como ele. A empregada, enfurecida, levanta a mão para Clarice e pergunta como ela pode se comportar daquela forma, sendo uma prisioneira de guerra. Porém, antes que pudesse bater na garota, ouve vozes atrás da porta. Ela desiste de bater em Clarice e diz que não há nada que possa fazer se Clarice não quer falar. Acrescenta que, como esperava, não permitirá que ela se encontre com a duquesa. Clarice responde que seu tio Quentin disse que ela deveria cumprimentá-la. A empregada, então disse que ela é barulhenta e não deveria dizer uma palavra sequer. Pergunta como ela poderia pensar em cumprimentar a duquesa quando desafia suas ordens, e ainda a chama de desavergonhada. Diz que Clarice deveria estar agradecida pelo fato de Sua Excelência não a ter colocado em uma masmorra. Em seguida, sai batendo a porta e deixando Clarice sozinha. A esposa de Maximilian, a duquesa Sheridan, ou Sela Sheridan, era uma mulher delicada, como se pudesse murchar com o vento do inverno. Seus lindos cabelos prateados e comportamento gracioso correspondiam ao título de duquesa. Contudo, quando voltava para o quarto, falava que escutou que há uma menina que chegará hoje e devo cuidar dela. Aonde ela está? Bessie perguntava por que você quer saber, pois não precisa se preocupar com isso. A duquesa pergunta o que você quer dizer. Bessie respondeu que, mesmo seja uma criança, ela ainda era uma prisioneira de guerra de um país derrotado, e questionou se fazia sentido a duquesa cuidar de alguém assim. Disse ainda que o duque também não deveria ter trazido um incômodo daquele tipo e que ele deveria tê-la matado imediatamente. Por um momento, a duquesa ficou assustada e rapidamente agarrou o braço de Bessie, dizendo que ela estava sendo muito dura, e perguntou onde estava a criança. Bessie puxou o braço, jogou um prato longe e acusou a duquesa de tratá-la daquela forma apenas por achar que era uma verdadeira duquesa. Bessie chamou-a de falsa duquesa e perguntou se ela havia ficado louca. Disse que, se tinha tempo para se preocupar com uma criança desconhecida, deveria usá-lo para pensar em como chamar a atenção do duque. Alegou que, quando ele voltasse, ela precisava ter um filho a todo custo, mesmo que o casamento tivesse sido forçado. Perguntou se fazia sentido continuar fingindo que não se conheciam e disse que, se descobrissem que ela era uma farsa antes de ter um filho, tudo estaria acabado para os Dunhinton. A duquesa, então, pediu desculpas, dizendo que sentia muito. Clarice, sem saber o que fazer, lembrou-se de que Quentin havia dito que ela deveria se encontrar com a duquesa, mas nem sequer conseguiu se apresentar a ela. Recordou-se das palavras da empregada e achou que ela tinha razão, a duquesa provavelmente não queria conhecer alguém como ela. Clarice pensava que só causava problemas, pensei que tudo ficaria bem porque o duque e o Quentin me trataram de maneira amável. Então ela imaginando que seria apenas um fardo para todos e que desapareceria ao completar a maioridade. Agachada perto da porta, adormeceu segurando suas pedrinhas na mão. De repente, uma pessoa com um capuz preto apareceu, pegando Clarice do chão. Momentos depois, essa pessoa tirou o capuz e revelou ser a duquesa, que colocou Clarice na cama e a cobriu com um lençol. A duquesa ficou incomodada ao ver uma criança tão pequena dormindo em um chão frio. Além disso, o quarto estava em um estado deplorável, e ela decidiu que precisava resolver aquilo. Levantando as mangas, declarou que mostraria suas habilidades pela primeira vez em muito tempo e começou a fazer uma grande limpeza no quarto. Depois de terminar, sentiu-se revigorada. Antes de sair, deixou um pão que havia pegado na cozinha para Clarice. Tocando a menina, disse que sentia muito e que queria tirá-la daquele quarto imediatamente, mas que era uma duquesa apenas de nome. Quando Clarice se mexeu, a mulher decidiu sair rapidamente para não acordá-la. Enquanto caminhava pelos corredores,
Pensava que não podia permitir que aquela criança continuasse vivendo naquele ambiente, mas não sabia o que fazer. De repente, ouviu passos e ficou preocupada. O Duque apareceu e, ao vê-la, a segurou por trás. Percebendo que era a duquesa, ele se desculpou, dizendo que havia visto uma sombra suspeita. Ela, preocupada, pediu que ele não interpretasse errado. Ela perguntou como chegou até aqui, Duque, pois escutei que voltaria em 3 dias. Ele respondeu que vinha assim que confirmei que não havia problemas no muro, e não posso deixar a mansão por tanto tempo. Então ela dizia que entendeu. Então o Duque perguntou por que ela está aqui. Ela suando pesava que lá vem a perguntas inevitável. Sem saber como explicar, ela decidiu que aquilo poderia ser bom e, erguendo a cabeça, olhou nos olhos do Duque e disse que tinha um favor a pedir. Na manhã seguinte, Clarice acordou e percebeu que seu quarto, antes vazio, estava completamente diferente. Havia luz, ela estava enrolada em um cobertor quente, e o melhor de tudo, havia algo para comer. Ela perguntou ao seu amigo, Malang, o que havia acontecido. Ele respondeu que Duquesa fez tudo isso. Ela jogando ele para cima dizia que de jeito nenhum, ela me dá medo, não estou dizendo que você mentindo. Então com fome, pegou o pão e deu uma mordida. Era saboroso, macio, e derretia na boca. Clarice se sentiu estranha, lamentando ter interpretado a Duquesa como uma pessoa assustadora. Nesse momento, Bessie entrou na sala com uma expressão triunfante. Achava que, após passar uma noite em um lugar frio e escuro, a menina já teria recuperado o juízo e se tornado obediente. Contudo, ao abrir a porta, viu Clarice alegremente cantarolando na cama. Furiosa, perguntou o que ela estava escondendo. Você roubando como um rato quando nem sequer consegue refletir sobre si mesma. Ela olhado falava espera, o que está escondendo aí atrás? Clarice, nervosa, não conseguiu responder. Então, Bessie falava como não consegue falar corretamente, acredito que roubou também. A Clarice dizia que não podia permitir que tirem Malang de mim. A Bessie falava que criança descarada se eu disse para me dar é para me dar. A Clarice falava que não, por favor, ele é um amigo muito precioso. Mas então Bessie arrancou a bolsa de suas mãos, ao abri-la, viu que havia apenas pedras. Ela falava que pensava que era uma joia ou algo assim, mas são só pedras. Então ela jogou as pedras pela janela enquanto Clarice chorava. Ela dizia que seu precioso amigo foi jogado lá fora, então por que está agindo com tanta arrogância enquanto se comporta como uma delinquente? Se tivesse escutado com atenção, isso não teria acontecido, não acha? Agora só espere e veja, pois informarei do seu erro ao Duque e farei com que te castiguem. Nesse momento, o Duque apareceu e perguntou o que Bessie diria e a ele. As duas ouvindo isso ficam surpresas ao ver o Duque, principalmente a empregada, que se virava rapidamente e perguntava por que o Duque está aqui. Era para o Duque voltar em 3 dias, mas ele só dizia, responda minha pergunta primeiro. Perguntei o que você ia dizer e a quem. Vai me fazer repetir novamente? Ela rapidamente se abaixava e dizia que a menina estava usando as coisas da mansão como bem queria, então a disciplinei. Pode ser que tenha sido um pouco duro de ver, mas a garota... Mas rapidamente ela foi interrompida pelo Duque falando que a lei deve ser mantida. Essa criança deve crescer saudável até os 18 anos. E por que está sendo disciplinada e apanhado de você? E se algo der errado, você quer terminar no corredor da morte? Ela, assustada, se circulava e falava que não é isso. Então pensava que precisava encontrar alguma desculpa e dizia que foi a duquesa quem me deu a ordem para fazer isso, então não tive outra opção. Mas então ele, ouvindo isso, se lembrava do que a duquesa tinha perdido para ele, ela implorando para que, por favor, cuide daquela menina. Então ele falava, não basta quebrar as leis desse país, como também está tentando incriminar sua duquesa. Ele, com raiva, gritava, prendam essa pessoa na masmorra. A empregada, ouvindo isso, ficava em pânico, mas era tarde demais. Os guardas já pegaram. Mas mesmo assim ela estava a falar, Duque, eu errei, por favor, tenha compaixão. Mas ele não ligava para isso, mesmo que ela estivesse gritando para ele. Então a empregada saiu do quarto. O Duque, de olhos fechados, falava, você, se referindo a prisioneiro. Mas então ele se virava e falava, espera aqui, eu lhe chamarei mais tarde. Ela balançava a cabeça, disse que concordava, mas também falava que lá fora
Então o Duque, ouvindo isso, se virava com uma cara de curiosidade. Então ela se abaixava e dizia que lá fora está o meu precioso amigo. Então ela pensava consigo mesma dizendo que deve estar frio lá fora sozinho. Preciso trazê-lo de volta, tenho que falar para encontrarem, mas se eu voltar a causar problemas entre ele, dizia que não é nada, sinto muito. O Duque, ouvindo isso, percebeu algo, mas mesmo assim ficou calado. Então ele saiu. Ela, sentada na cama, pensava, mas por que o Duque disse que me chamaria? Ele parecia irritado antes, ele vai me expulsar daqui. Ela, pensando nisso, se tremia de medo e ainda continuava pensando que provavelmente será assim. Não é o que vai acontecer se ele decidir que vai me matar imediatamente. Mas então, depois de alguns minutinhos, o mordomo entrava no quarto dela e a chamava, dizendo que o Duque está chamando. Ela se levantava rapidamente e dizia que sim, mas mesmo assim ela estava com medo e pensava que agora, o meu coração aguente firme. Mas então, em outra cena, temos ela no banheiro tomando banho na banheira. A empregada, ao lado, perguntava se a água não está quente. Ela falava que sim, está quente. Então a empregada dizia que seu nome era Rosalie e perguntava qual era o nome dela. Ela educadamente dizia que seu nome é Clarice Lennon Grezecaia. A Rosalie, ouvindo, falava, Clarice, que nome bonito. Clarice ouviu, ficou surpresa e perguntava, meu nome é bonito? A Rosalie responde, sim, esse não é um nome que combina muito bem com o cabelo rosado. Mas Clarice responde dizendo que não gosta do seu cabelo rosado, pois ele não devia ser dessa cor, quem dera eu tivesse o cabelo loiro e brilhante. Então ela se lembrava das outras empregadas do palácio dizendo que era uma vergonha, ela é a única princesa que não tem o cabelo loiro. A outra fala, se ela ficar no sol, talvez se torne loira. Então, por que ela se incomoda em entrar no palácio? Ela deveria só ficar lá fora, mas saiu disso. Ela ouvia a empregada dizendo que gostava mais de rosa do que loiro, pois é lindo e aconchegante, tem uma cor que transmite sua amabilidade. Alguma cor que ficaria melhor que está? A Clarice, ouvindo isso, ficava emocionada. A Rosalie, percebendo algo, perguntava, Clarice, por que você está assim? Ela responde, Rosalie é a rainha dos elogios. Rosalie fica emocionada ouvindo e dizia, meu Deus, obrigado Clarice. Você também quer ser a rainha dos elogios? Então, um momento depois, a empregada ficava surpresa que até colocava sua mão na boca e dizia, meu Deus, isso não pode estar certo. Você é tão linda. Então é mostrado a imagem da Clarice usando uma roupa rosa com seu cabelo amarrado com Maria Chiquinha. A Clarice, um pouco envergonhada, chamava Rosalie e falava, obrigado, mas o Duque não ficaria irritado se colocar algo tão bonito em mim? Ela, se abaixando, dizia, não, isso não acontecerá, quem me falou para colocar uma roupa bonita em você foi. Mas então ela foi interrompida pelo Duque perguntando, já terminou tudo aqui? A Clarice ficava surpresa vendo o Duque que até o chamava o Duque rapidamente ia até ela, e se abaixava para olhar e falava, não é uma roupa um pouco fina comparada com o clima? A Rosalie responde, essa é a única roupa que conseguimos por agora, receberemos roupas mais grossas hoje. Ela, ouvindo isso, ficava um pouco surpresa, mas não perguntava nada. Então ele se virava em direção à porta e mandava ela seguir. Ela obedece. Ele dizia que sim. E atrás dele, já em outro cômodo, vemos um lindo quarto e o Duque falando, esse quarto em que você ficará a partir de agora. Ela vem com maravilhoso. Era o quarto. Ficava surpresa e animada. Ela se virou, vai para o Duque e falava, Senhor, não está planejando me matar hoje? O Duque, ouvindo isso, falava, Duque está falando? E continuava dizendo que esse é o seu quarto em que você ficará até os 18 anos. Algum problema? Ela responde, não tenho problema nenhum. Ele, aproveitando isso, dizia, estende a sua mão por um momento. Ela estendia a mão e perguntava por que disso. Mas nessa hora o Duque entregava para ela a sacola onde estava seu amigo. Ela, vendo isso, ficava feliz e animada, queria até chamá-lo, Malang. Ele responde, eu encontrei fora da mansão, você é um hóspede, mas minha empregada te tratou mal, me desculpe por isso. Mas ela olhava para a sacola, animada e feliz, dizia, obrigada. Mas ele não presta muita atenção e falava, bom, então o que há de errado com o quarto? Ela, ouvindo isso,
ficava, é que acredito que um quarto como este é muito para mim. O Duque fala, ao invés de pensar nisso, pense na essência. Ela pergunta, essência? Então ele dizia, em primeiro lugar, este lugar tem 2 andares de altura para evitar que você fuja pela janela, e um bom quarto te dá estabilidade psicológica para que não fique rebelde e também te mantém quente, reduzindo a possibilidade de resfriar. Ela, ouvindo isso, ficava um pouco tonta, mas ele dizia que, em outras palavras, esse quarto é chamado de prisão mais perfeita para prender prisioneiros. Ela, ouvindo todas as palavras, ficava admirada e até espantada. Então o Duque vai ajeitar a cama dela e ela fica pensando, dizendo que isso é um significado tão profundo. Mas então ele continua dizendo que seria uma boa ideia trocar o lençol por algo mais leve, até mesmo um lençol pode sobrecarregar alguém antes de completar 18 anos, seria um pouco difícil se acontecesse. A Clarice, ouvindo essas palavras, se virava para trás e pensava que queria dizer que não, acho que é um exagero, mas ela estava se contendo. Mas então, depois de algumas horas, ela voltava para o seu quarto pulando em cima da cama, pois estava muito cansada. Ela dizia que pensou que ela só ia olhar para o quarto, mas terminou fazendo mais coisas do que pensava, tirando as medidas da roupa, chegando à saúde, tomando muitos complementos nutricionais. Mas, apesar de ter sido uma loucura, ela estava muito feliz e pensava dizendo que a duquesa, Rosalie e até o duque, todos foram muito amáveis. Mas então ela pensando em algo, você decidia que seria uma garota mais maravilhosa desse mundo até completar 18 anos, não envergonharei todos que me trataram amavelmente. Então ela se sentava na cama e começava a abrir o saco de pedras, colocando elas na sua mão e com isso ela beijava as pedras. Quando isso acontece, uma onda de energia começava a brilhar na mão dela, que ia até o ar. Ela ficava animada vendo isso e falava, você pode me ajudar, Malang? Então é mostrado um pequeno gole de pedra em sua mão. Este era seu amigo. O Malang, acabando de acordar, perguntava o que você precisa. A Clarice dizia, sabe que parece haver muitas pedras especiais na mansão, então, Malang, você pode perguntar para as pedras daqui sobre Sheridan? Ele perguntava por que quer fazer isso. Ela dava um sorriso e dizia, eu estou gostando cada vez mais de Sheridan. Então, ela começava a olhar pela janela, vendo a cidade animada por causa de algum festival, as crianças correndo de um lado para o outro, dançando, comendo comidas típicas da região. Ela via tudo isso através da janela, estava concentrada até ouvir a voz do seu amigo a chamando, perguntando se ela continuaria assistindo ao festival. Ela via que ele tinha acabado de chegar e perguntava onde ele esteve. Ele, se sentando, dizia, onde eu estive, fazendo o que você pediu antes. Eu fui conversar com as pedras da mansão. Ela ficava animada ouvindo isso e dizia, então você foi fazer o meu favor. Mas depois disso, ela ficava calada, observando o festival pela janela. O seu amigo, observando como ela estava, dizia, não é solitário ficar aqui sozinha? Quem dera você tivesse ido ao festival também. Ela, ouvindo isso, balançava a cabeça e dizia, não, essa festa comemora a derrota de Grezekaia, e se eu estiver lá, nem todos ficarão felizes, mas ainda assim, eu estou com um pouco de inveja. Eu nunca estive em um festival ou um banquete antes. O Malang, percebendo que ela estava triste, se levantava, estendia sua mão e dizia, então, quer dançar comigo? Ela, ouvindo isso, dizia, dançar com você? Então, ela começava a dar algumas risadas, dizendo, como você é tão pequeno. Ele, com raiva, se virava e falava, se não quer, tudo bem. Mas ela, ainda rindo, dizia, não, me desculpe por rir, por favor, dance comigo, doce príncipe. Mas ele, ainda com ela, perguntava, quem é o príncipe? Mas ela só responde, não faça isso, vamos. Então, ela pegava ele, levantava para cima e começava a sorrir, dizendo, vem dançar comigo. Então, ela começava a dançar, girando para um lado, para o outro. O Malang dizia que estava tonto, mas mesmo assim, os dois continuavam dançando por horas, até que eles realmente estivessem cansados de verdade. Em outra cena, em um banquete na mansão do duque, vemos a duquesa elegante, com seu cabelo solto, um lindo vestido azul. Ela era a mulher mais bonita de todo o banquete, os olhos das pessoas só estavam nela.
Um nobre chegava nela para conversar um pouco, mas depois de alguns minutos ela dizia: "Vou me retirar por um momento, me desculpe. Você pode me contar essa história da próxima vez?" O nobre falava: "Sim, claro." Então, a duquesa saiu do local deslumbrantemente para fora. Então, em outra parte, vemos o duque andando pelo banquete. Ele ouvia as fofocas relacionadas a ele e a sua esposa. Ele, ouvindo as fofocas, ficava um pouco intrigado e ia atrás dela para saber onde ela estava. Já na varanda da mansão, ela estava lá, olhando para o céu e dando um grande suspiro. Ela, olhando para as estrelas, pensava: consegui escapar, como era de se esperar, esse tipo de posição não combina comigo. Falar sobre assuntos assim é tão difícil. Tentei escapar, mas está muito frio. Então, ela começava a se tremer, mas ao mesmo tempo vemos que tem uma pessoa indo na direção dela. No momento em que ela estava distraída, alguém colocava o casaco de pele nela e dizia que estava muito frio. Essa pessoa que colocava o casaco falava: era nada menos do que seu marido, o Duque. Ela olha para trás, ficava um pouco surpresa, e com isso se afastava dele, nervosa, falando: Duque? Mas ele só falava: se não se sente bem, pode se retirar primeiro. Ela, tentando disfarçar, colocava a mão no cabelo, mexendo um pouco, e dizendo: não, eu só estou um pouco bêbada, mas já estava planejando voltar logo. O duque dizia: então, é isso, e depois ficava em silêncio. A duquesa, um pouco envergonhada, dizia: o que trouxe você aqui? Há algo que quer me dizer? Ele, ouvindo essa frase, ficava nervoso e não dizia nada. E se viravam para ir embora, dizendo: não lamento que esteja atrapalhando seu descanso, vou indo. Então, ela, vendo que ele estava indo embora, pedia para esperar um momento. Então, ele se virava para ouvir. Ela falou que escutou que ele resolveu o problema da menina. Muito obrigada. Então, depois de falar isso, ela circulava dizendo: eu sinceramente peço desculpas, não foi suficiente, eu não consegui completar a tarefa que o Duque me encarregou, como também minha criada cometeu um grande erro, tudo isso é minha responsabilidade. Ele, ouvindo, ficava em silêncio e um pouco surpreso, e falava: não foi nada, então levante a cabeça. A criada será tratada segundo as leis estabelecidas. A duquesa responde: obrigado. Ele, olhando, pensava: não vim aqui para isso, tenho algo para perguntar. O que foi aquele informe? Diziam que depois de prender a criada, ela foi revistada e foi encontrado um informe suspeito lá. Não falava sobre os assuntos do duque, mas era um informe que detalhava cada movimento da duquesa. Então, eu deveria perguntar agora mesmo: o que diabo era aquilo? A duquesa, um pouco nervosa, chamava ele e dizia: por acaso o senhor poderia evitar que a família do conde soubesse desse incidente? Ele, com um pouco de suspeita, não questionava, mas continuava ouvindo. Ela, um pouco nervosa, agarrava seu braço que estava se tremendo e dizia: não estou pedindo que esconda isso pelo resto da vida, tudo bem? Se for só por um tempo, acho que estou pedindo demais, sinto muito. Então, ela pensava consigo mesma: como posso ser tão descarada? Não tem como o Duque aceitar um pedido assim, mas ela não esperava isso. O Duque chegava mais perto dela e dizia: só por agora terei que falar para eles algum dia, porque seria errado não dizer nada. Espero que não se importe. A duquesa, ouvindo essa palavra, ficava feliz, dava um sorriso fofo para ele e dizia: muito obrigado, Duque. Ele, olhando, ficava admirado vendo essa cena bem na sua frente. Mas já mais tarde, o Duque e o seu cavaleiro andavam pelos corredores da mansão, e do nada, ele se lembrava da imagem do sorriso da duquesa falando obrigado para ele. O Duque, se lembrando disso, até precisava segurar um pilar para não cair. O seu cavaleiro, vendo isso, ficava um pouco assustado e perguntava: o que aconteceu, Duque? O senhor está bem? Ele estendia a sua mão e dizia: está tudo bem. Ele, colocando sua mão na boca, todo envergonhado de orelha a orelha, dizia: não é nada, não se preocupe. Mas então, o cavaleiro percebeu algo mais importante bem na sua frente e falava: o Duque, na sua frente, aquele não é o quarto da menina de Grezecaia? Então, ele olhava e via que a porta estava aberta e perguntava: por que a porta está aberta tão tarde da noite? Então, ele ficava mais sério, se preparando,
pegando a sua espada e se perguntava se era um intruso. O duque e o cavaleiro vão rapidamente ao quarto dela para saber o que está acontecendo. Quando os dois abriram a porta, ficaram surpresos ao ver a Clarice deitada no chão, parecendo que estava desmaiada. O cavaleiro, preocupado, ia até ela, correndo, pegando-a, segurando nos braços e perguntando o que aconteceu, mas então ele percebe que ela estava dormindo tranquilamente. O duque se aproximou e perguntava o que estava acontecendo. O cavaleiro respondia dizendo que parecia que nada aconteceu, que ela dormiu enquanto brincava com as pedras. Então, o cavaleiro a levava para a cama, colocando-a lá, pensando, brincando com pedras. E dizia: bom, a criança deve ter ficado entediada depois de ficar vários dias no quarto. O duque, ouvindo isso, falava: essa menina tem tempo para ficar entediada? Ela deveria estar se recuperando. O cavaleiro, dando um sorriso, dizia: ela já recuperou sua resistência. As crianças se sentem renovadas depois de uma noite de sono. O duque perguntava: isso significa que essa menina também precisa de atividades ao ar livre? O cavaleiro concordava dizendo: sim, está correto. Então, o duque a ficava encarando, ela dormindo tranquilamente na sua cama. Já no outro dia, a Clarice estava usando um casaco que estava sendo colocado pela Rosalie. Depois de alguns minutos, ela dizia que estava pronta, tinha terminado e ajeitava, e falava: vamos sair agora. Então, a Clarice dizia: sim. Já em outra parte, vemos o Duque e o Quentin esperando ela, mas então a Clarice apareceu atrás da porta, toda fofa, dizendo: eu vesti tudo. O Quentin, vendo essa fofura e essas palavras, ficava envergonhado e surpreso. Ele, olhando para ela, pensava: imagina se tivesse orelhinhas, ficaria tão fofa, mas não parece um coelhinho, mas sim um coelho da neve. O Duque, vendo como ele estava, ficava quieto, mas ele só pensa: não é hora de ficar impressionado. O Quentin dava um suspiro e dizia: agradeça ao Duque, obrigado por dar a ela um uniforme quente de prisioneiro. Mas, nessa hora, eles lembravam o que o Duque tinha falado para ele junto com o outro assistente, falando: é urgente, tragam todos os alfaiates do povoado mais próximo. O Quentin ainda falava que, para fazer essa roupa, também devemos agradecer aos alfaiates que vieram até aqui. Então, ela e até o Duque se curvavam dizendo: obrigado por me dar um uniforme de prisioneira tão quente. Ele só balançava a cabeça, dizendo: tudo bem, e também falava: a partir de hoje poderá realizar atividades ao ar livre. Ela surpresa perguntava: atividades ao ar livre? Então, ele respondia dizendo: todos os prisioneiros devem manter sua saúde física e mental realizando atividades ao ar livre durante um determinado período de tempo. E você não é exceção. Ela ficava feliz e falava: sim, se agora adiante vou sair todos os dias e fortalecer meu corpo. O Duque dizia: ótimo. Mas então, ela perguntava ao Duque que atividade ao ar livre ela deveria fazer. Ele, ouvindo tais palavras, ficava quieto e pensava que, quando era jovem, só treinava com espada, então não sabia o que fazer. E com isso, ele se virava rapidamente para seu assistente e perguntava. O Quentin ficava um pouco surpreso ouvindo essas palavras, então dizia que, quando era jovem, brincava de caçar animais e sapos. Mas com isso, o Duque falava que agora era inverno e era impossível. O Quentin pensava, então dizia: é verdade, mas quando neva, as crianças não constroem bonecos de neve, inclusive competem para ver quem pode construir o maior boneco de neve. E com isso, ele concordava dizendo: certo, e falava: participe dessa competição, vamos construir um boneco de neve em nome da mansão. Ela, ouvindo isso, ficava surpresa e pensava: meu Deus, em nome da mansão, não posso acreditar, aqui posso fazer algo pela mansão. Mas ela então ficava animada e gritava: eu trabalharei duro pela honra do Duque. E com isso, ele se virava e dizia: ótimo, Benson, chama-no seu guarda dizendo: por favor, levem a criança ao jardim. Então, ele falava: sim, Duque. Então, ele levou ela para fora, mas também, com isso, ele pensava nas palavras que o Duque tinha dito: já deveria ser tratada como uma pecadora, aconteça o que acontecer. O Benson pensava, dizendo que o Duque está sendo muito indiferente mesmo com uma menina tão pequena. Mas, do nada, ele ficava em pânico, pois viu a menina tentando descer as escadas e ela estava se tremendo. E o Benson dava um suspiro, dizendo:
espere aí, ela verá. E perguntava: o que foi? Ele respondia, dizendo: deve ter cuidado com as escadas. O que aconteceria se a pecadora acabar se referindo? Então, ele estendia sua mão e falava: não posso evitar, te levarei até lá embaixo. Mas ela falava: obrigado pela sua preocupação, mas posso descer sozinha. Ele, um pouco envergonhado, dizia: sim, claro. Já lá embaixo, ela ficava surpresa e admirada pela quantidade de neve que havia. Ela dizia que era muito lindo, e com isso, ela começava a descer as escadas toda feliz ao encostar na neve. Então, ela começava a correr para um lado e para o outro, sendo que as pegadas continuavam aparecendo, o que era muito incrível. Então, ela gritava de felicidade, levantava nos braços para cima com expressão fofa no seu rosto. Mas então essa expressão mudava rapidamente quando ela se lembrava que não era momento de brincar. Essa era a primeira missão que o Duque a deu: tinha que construir o maior e mais incrível boneco de neve em nome da mansão. Mas tinha um problema, pois ela não sabia o que é um boneco de neve, pois ela era uma menina do clima quente. Então, ela ficava andando um pouco e pensando o que deveria fazer. O cavaleiro de antes deveria ter perguntado a ele para quem eu deveria perguntar agora. Mas então ela sente alguma coisa, uma sensação, e via uma torre. E com isso, ela corria na direção de lá. Já em frente à torre, ela falava: oi, como você está? Mas ninguém respondia de imediato. Mas depois de alguns segundos, ela ouviu uma voz dizendo: você é a prisioneira de quem os cavaleiros estão falando? Ela ficava um pouco surpresa ouvindo isso, mas do nada um brilho enorme começa a aparecer na torre. E com isso, aparecia o espírito de um cavaleiro usando um tapa-olho bem na frente dela. A Clarice perguntava: você me conhece? Ele responde: desde que você chegou, os cavaleiros têm feito muito barulho. Como é possível que você não saiba disso? Mas então ele gritava falando: mas não se engane, nós somos diferentes daqueles caras. Não há piedade para os prisioneiros, então não tente escapar da prisão. Ela ficava surpresa e falava: o quê? Então ela tenta explicar, dizia que não fugiu e que nunca faria algo tão assustador. Nunca. O cavaleiro dizia: a menos que queira sair, por que você me chamou? Mas então ela pergunta: você sabe como fazer um boneco de neve? Ele, ouvindo isso, ficava surpreso e então falava: um boneco de neve? Você me chamou para isso? Ela responde que precisa fazer um boneco de neve para a mansão, mas não sabe como. Ela, um pouco tímida, dizia: por acaso, você sabe quanto ele deve medir? O cavaleiro, ouvindo essas palavras, ficava com raiva e gritava dizendo: não me trate como se você é impossível, você não saber. A Clarice fala: então me fale como fazer. Ele fala: te odeio, você acha que vou ajudar um prisioneiro? Mas ela dizia: por favor, me fala como fazer, por favor. Ele se virava e fala: você está fazendo muito barulho, se continuar me incomodando não vou ter outra escolha. Então, ele começava a estender sua mão para cima, e com isso o sino começava a brilhar sem parar. Ela dizia que tudo estava brilhando. O cavaleiro responde: sim, isso é surpreendente e continuando, dizendo: me deixa te mostrar o poder do exército de golems. Eu sou a pedra guardiã da mansão. O prisioneiro está correndo por aí como quer, por isso o sino deve tocar 2 vezes agora mesmo. E com essas palavras o sino toca uma vez. A Clarice, surpresa, pensava: era para soar assim? Achei que ia haver algum tipo de barulho alto. Então ela via um dos cavaleiros de guarda falando: o sino não acabou de tocar. O outro guarda responde: ignore, deve ter voltado a tocar errado, e esse sino é muito ruim. O outro guarda dizia: se livre dessa coisa que não presta para nada. O outro fala: tá bom, tá bom. O guardião da mansão ouvia tudo isso discretamente. A Clarice, percebendo isso, pergunta: você está bem? O guardião, com raiva, gritava: agora volte, agora mesmo. Já no seu quarto, ela sentava na poltrona olhando para o teto e perguntava: você está acordada agora, moça da parede? Quando ela acaba de falar isso, uma luz brilhante começa a aparecer na parede, e essa luz se transforma em uma linda empregada, que dizia: você me chamou. Então a Clarice explicava toda a situação em relação ao guarda da mansão para ela. A empregada falava: aconteceu tudo isso. Ela, um pouco para baixo, falava: mesmo assim, não pense muito nele.
O Senhor protegeu Sheridan por muito mais tempo que os humanos. Não é exagero dizer que ele viveu com esse orgulho, mas com o passar do tempo a magia desapareceu. Agora chegou ao ponto de não conseguir tocar o sino direito, e, além disso, os humanos o tratam como um inútil. Deve ser muito difícil. A Clarice, ouvindo isso, ficava um pouco triste, então pensava no que os guardas tinham falado e a expressão no guardião. Então ela dizia: agora eu entendo, sem querer, isso aconteceu por minha causa. A empregada balançava a cabeça dizendo: não é sua culpa, e, aliás, por que você perguntou a ele como fazer uma boneca de neve? Ele responde: isso mesmo, o Duque me disse para construir um boneco de neve para ser colocado na frente da mansão. A empregada ficava animada ouvindo isso e falava: mentira? É sério? Isso é muito bom, pois colocar um boneco de neve na frente da mansão significa que você tem um filho que está crescendo saudável. Ela, ouvindo isso, apontava para ela mesma e se perguntava: eu? A empregada animada falava: quem mais seria? Clarice, é uma ocasião muito feliz para todos de Sheridan. Então, se Clarice construir um boneco de neve legal, tenho certeza que o Sr. Goren também ficará feliz. A Clarice ficava animada e perguntava: isso mesmo? Verdade. A empregada diz: sim, tenho certeza. A Clarice disse: então tenho que trabalhar duro nisso. A senhorita Golem disse que iria te mostrar como fazer. Já do lado de fora, ela está fazendo um pequeno boneco de neve. Depois de alguns minutos, ela acabava de fazer e disse: em primeiro lugar, construir como a Golem me disse. Mas então ela perguntava: essa é a forma certa de fazer? Sinto que ainda está faltando alguma coisa. Então ela se lembrava das palavras da senhorita Golem. Isso aqui também precisa fazer, os braços do boneco de neve, e no final colocar um galho de árvore. Ela, se lembrando disso, dizia: ah, isso mesmo. Então ela sai à procura de alguns galhos, indo para trás da mansão, onde tinha algumas árvores. Ela encontrava esses galhos e ficava escolhendo qual era o melhor, mas nesse momento que ela olha para frente, ela via uma linda mulher de cabelos prateados, olhos azuis, vestindo um casaco preto, saindo da mansão. Ela vê essa pessoa e dizia que ela é tão linda como uma fada. A senhorita, percebendo quem estava na sua frente, parava de correr e, com isso, olhava para o chão e se abaixava falando: você está procurando por galhos? Sinto muito por ter pisado neles. Vou pegar mais alguns. A Clarice se abaixava e dizia: não, está tudo bem. Mas então a Clarice começa a pensar e pensava, se lembrando das palavras da empregada, dizendo que a duquesa é muito linda, seu cabelo é prateado brilhante e seus olhos azuis. Então ela olhou novamente para a frente, viu essa mulher na sua frente e se tocava quem era, e com isso chamava ela de duquesa e perguntava: você é a duquesa, não é? Me desculpe por minha culpa, mas antes dela completar a frase, a duquesa interrompe nervosa dizendo: não precisa se desculpar. Mas quando ela acabava de dizer essa frase, alguém gritava bem alto chamando a Clarice, e com isso as duas ficavam surpresas. A Clarice se virava para trás e via duas sombras atrás dela. Era um duque e o seu cavaleiro perguntando: onde você está? A duquesa juntava rapidamente os galhos da árvore e entregava a Clarice, pensando: é o Sr. Benson e o duque. Mas quando ela se virava para frente, ela via a duquesa sorrindo com a expressão de felicidade dizendo: eu estou indo, e mantenha em segredo que me encontrou hoje. Ela animada dizia assim: de fim igualmente, o manterei em segredo. E com isso o duque a chamava novamente, e a duquesa iria-se embora dizendo: muito obrigado. E a Clarice dizia para o duque que ela estava aqui, já na frente do duque. Ele perguntava: onde você estava? Já faz um tempo que eu estava te procurando. A Clarice, um pouco nervosa, respondia dizendo: isso, eu estava procurando galhos para pôr no boneco de neve. Mas mentalmente ela pediu desculpas por mentir. O senhor se virava na direção do cavaleiro dizendo: acabei de conferir o boneco de neve, então vou entrar. E Benson, o boneco de neve ia ficar na frente da mansão. Mas ela, ouvindo isso, fala: me desculpe, Duque. Então ele se virava na direção dela e perguntava: o que aconteceu? Ela respondia perguntando se podia ficar aqui fora mais um pouco. Então ela ficava animada, dizendo que, na verdade, o Golem. Mas nessa hora ela se lembrava de algo do seu passado, o seu irmão gritando com ela falando: conversando com pedras, nem pense em falar essas bobagens por aí,
a princesa não é apenas tonta. Eles vão apontar o dedo e dizer que você está louca. Então, com isso, ela ficava preocupada e falava para ele: eu gostaria de ver o jardim um pouco mais e vou fazer um boneco de neve para você. Ele, ouvindo isso, ficava um tempo em silêncio e se virava dizendo: volte antes que o sol se ponha. Ela respondia: sim. Então, com o boneco de neve feito em sua mão, ela saía correndo pensando que tinha certeza que o Sr. Golem ficaria feliz com esse boneco de neve. Então ela chegava na torre do sino e chamava o Sr. Golem. Ela, na frente do local, dizia: vim porque tenho algo para lhe mostrar, por favor me responda. Mas o Golem não respondia. Então ela pensava: ele está dormindo. Eu acho que o Malang e a senhorita Golem dormem às vezes, deveria voltar outra hora, mas queria mostrar o boneco de neve. Mas então ela colocava a mão na parede e pensava: se fizer isso com o Malang, então ela beijava a parede. Quando ela beija, uma luz aparecia sendo transmitida pela pedra, e quando isso acontece, uma onda mágica cobre toda a parede, fazendo com que o senhor cavaleiro aparecesse dormindo. Mas então ele abria seus olhos e perguntava: o quê? Ainda nem é a lua cheia, então de onde surgiu tanto poder mágico? E ela, lá embaixo, falava: Senhor Golem, graças a Deus você está acordado. Então ele ficava surpreso e pensava: a menina prisioneira, essa menina me acordou. A Clarice, ansiosa, ficava chamando ele e dizendo que fez o boneco de neve. Ele falava: um boneco de neve? Ela animada falava que sim. A senhorita agora disse que você ficaria feliz se eu fizesse um boneco de neve e viesse te mostrar. Mas ele, ouvindo isso, gritava falando: você e aquela golem são duas idiotas. Virando a cabeça, continua falando para alguém que é um prisioneiro: você é muito boa. Falando aquela boba sempre foi assim. Ela estar em um lugar quente deve ter derretido seu orgulho de pedra. Mas a Clarice dizendo: não fale isso, a senhorita agora estava me ajudando. O senhor só fechava os olhos. Ele dizia: então entre e continue brincando com essa idiota. Me permita dizer que não estou contente com o boneco de neve que fez e não use o seu poder mágico em mim. Eu não quero voltar a falar com você. Ela, ouvindo essas palavras, ficava um pouco magoada. O senhor, que estava de olhos fechados, abria e perguntava: por quê? Ela não responde. Então ele olhou para baixo, viu a expressão que ela estava fazendo, uma expressão triste nos seus olhos. O cavaleiro fica um pouco surpreso. Foi nessa expressão que ela se retirando dizia: sinto muito, eu vou embora agora. E com isso ela se virava deixando o boneco de neve para trás. O Sr. Golem ficava lá olhando para o boneco sem dizer uma única palavra. Mas já em outra parte, já estava de noite na torre do sino. O senhor cavaleiro ficava lá olhando essa grande torre, mas então ele ouvia alguém dizendo: parece que você está transbordando de poder mágico. Ele se virando via que era a empregada e perguntava: você ainda está acordada? Ela responde: eu vim aqui rapidamente antes de eu ir dormir. Você recebeu esse poder mágico da Clarice? Não foi. Ainda não recebi, estou com ciúme. O senhor só olhava para frente e falava: inveja, graças a essa garota não consigo dormir e estou assim. A senhorita sentava e falava: senhor Golem, seja amável com a Clarice. Por favor, saiba que ela estava triste por sua causa. Mas ele ficava em silêncio. Mas ela continuava e dizia: mesmo gostando de humano, você age assim. Ele, ouvindo isso, ficava com vergonha e dizia: quem gosta de humanos? Eu odeio os humanos, eles são tão frágeis que a sua vida são muito curtas. A senhorita falava: então você está dizendo que tem medo de demonstrar afeto? Sim, um golem. A Clarice é realmente uma criança misteriosa. Você sabe, não é verdade, Sr. Golem? Não temos muito tempo agora. Se isso continuar, em breve nós tomaremos pedras comuns. O cavaleiro dizia: é melhor que seja assim, ao invés de esperar por um mestre que nunca mais voltará. A senhorita virá para ele e falava: Sr. Golem, isso de novo, não diga coisas como desaparecer tão facilmente. Colocando a mão no peito e dizendo: eu quero viver. Mas o cavaleiro estava concentrado e mandava ela ficar em silêncio. Mas ela continuava aparecendo: eu quero continuar vivendo de alguma forma e continuar protegendo essa mansão. Mas o senhor gritava para ela: silêncio. Colocando a sua mão na boca, ela tentava dizer algo mais, não conseguia, mas ele falava para ela: tem uma sombra estranha.
Então é mostrado uma sombra perto da cerca do castelo. A senhorita, tirando a mão da boca, falava e dizia que era um intruso. Então ela olhava para ele e dizia: então agora não é hora disso, toque o sino. Mas ele ficava em silêncio e falava: o que está falando? E com isso se sentava novamente dizendo: por que eu deveria tocar o sino? Os cavaleiros são encarregados disso. Mas ela falava: senhor, por que está falando isso? Você é o cavaleiro guardião, o guardião que protege a mansão. Mas ele, que estava para ela, mandando ela calar a boca, falava: você ainda não entendeu meu sim, não sei para nada se eu tocar agora, apenas irão rir de mim, não quero mais ser uma piada para os humanos. Ela, ouvindo isso, ficava surpresa, mas mesmo assim dizia: mas pode ser diferente dessa vez, a Clarice que deu poder mágico. Mas ele, ouvindo isso, dizia: está falando sério? Usar esse poder mágico? Não há como conseguir isso com o poder mágico de uma garotinha que nem é meu dono. Mas a empregada continua dizendo: então você vai apenas assistir? É sério? Você não se sente envergonhado como um cavaleiro da mansão? Ele ouve essas palavras, se levantava e dizia: tudo bem, eu vou tocar. E dizia: guardião do muro exterior, há um intruso, o sino deve tocar 2 vezes imediatamente. Mas então, quando ele acabava de falar, o sino não tocava, e com isso ele abaixava a cabeça dizendo: acontecia a mesma coisa de sempre. Mas quando ele acaba de dizer isso, uma grande quantidade de poder mágico emanava do sino, fazendo com que ele começasse a tocar bem alto para todos ouvirem, não só uma vez, mas sim 2 vezes. A empregada, vindo nessa cena, fala: meu Deus, isso é tão bonito. E o cavaleiro ficava em choque vendo essa cena mais uma vez na sua frente, dizendo que isso era incrível, o sino emitindo uma luz tão linda, ele não acreditava que estava vendo isso de novo. Desde o escritório, o Duque assinava alguns papéis, mas foi nessa hora que ele ouviu, junto com Quentin, da torre tocando 2 vezes. Quentin, ouvindo isso, falava: o sino tocou de novo, soube que também tocou durante o dia. Ele, vendo isso, colocou a mão no queixo, pensava um pouco e dizia: ou se não tocou 2 vezes. Então ele pensava que, quando não toca uma vez, significa que há um problema dentro da mansão, quando toca 3 vezes, significa que há um problema na cidade ou na vila, e quando toca 2 vezes, há um problema no jardim ou perto da mansão. Ele toca quando há um intruso ou um prisioneiro que escapou. O Duque, pensando nisso, se levantava, e seu assistente ficava surpreso, perguntando: Duque, ele dizia: vou verificar sozinho e volto. Quentin ficava um pouco surpreso e perguntava: o quê? Dizia que, de qualquer forma, nada de ruim deve acontecer, então ele não precisava se preocupar em sair, Duque. Mas ele já tinha se arrumado, pronto para sair, e falava: nunca se sabe. Botando sua espada na cintura, ele já estava pronto para partir, mas antes de partir dizia: não há necessidade de informar os cavaleiros, eu irei verificar sozinho e já volto. Já em outra cena, ele andava pelo jardim e não em direção ao muro. Ele pensava: agora é hora da patrulha vigiar a porta da frente. Se eles invadiram ou estão tentando escapar, deve estar indo em direção ao jardim dos fundos. Chegando lá, ele fica um pouco surpreso, pois via uma pessoa em cima do muro, e ele pensava que este era o intruso, mas ele presta atenção, pensava: espera, e olhando dizia: por que ele está parado assim? Será que suas roupas ficaram presas? Parece que ele nem percebeu que eu cheguei, vendo completamente. Não creio que seja necessário chamar os cavaleiros. Então, o Duque dá um passo para frente e falava: você aí, quem é a pessoa? Ouvindo isso, ficava surpresa. O Duque ainda andando dizia: não sei por que você veio aqui, mas você já foi descoberto, então não pense em fazer algo estúpido. Mas então, quando ele chegou mais perto, ele percebia algo, e com a ajuda da lua ele via que um intruso tinha cabelos prateados e olhos azuis, e via que também era sua esposa. O Duque, um pouco surpreso, perguntava: Duquesa, o que você está fazendo aqui? Ela, tentando desencaixar a roupa, falava: isso, Duque, eu. Mas nessa hora, a roupa dela rasga, fazendo ela perder o equilíbrio que tinha, fazendo ela cair em direção ao chão mais rapidamente. O Duque, vendo isso, levantava suas mãos para cima para segurar ela,
e com esse movimento ele consegue agarrar ela antes que ela caia no chão completamente, mas também com isso eles ficam cara a cara, parecendo que os dois iam se beijar. E por causa disso a duquesa ficava envergonhada, tentando se afastar, dizia, eu sinto muito, me coloca no chão rápido. Mas o duque só falava, se acalme, se descer rápido assim pode se machucar. Mas ela não ouve, e com isso ela machuca seu pé, deslocando, e começava a chorar e gritar de dor. Já dentro da mansão, o duque a carregava nos braços, e ela está envergonhada com isso. Já nos aposentos da duquesa, ele estava para dentro, colocando ela para se sentar no sofá. Ela, se sentando, dizia, sinto muito, mas ele falava, tudo bem, é a 10ª vez que você diz que sente muito. Então pergunta, se importa se eu der uma olhada no seu tornozelo por um momento? Ela, um pouco nervosa, falava que não. Então ela estendia seu pé, e ele, a segurando, olhava e dizia, como esperado, está inchado. É melhor cuidar do machucado primeiro. Eu vou pegar remédios e curativos no meu quarto, então espere aqui. Então ela agradece para ele, falando, muito obrigado. E com essas palavras ele saía em direção ao seu quarto, e ela ficava olhando para a porta, e dizia, agora que parei para pensar, havia uma porta como essa conectada ao meu quarto e ao quarto do duque. Eu esqueci porque nunca usei depois de casar, mas bom, seria estranho se eu tivesse que usar. Então ela dizia que durante esse casamento forçado vivemos quase como estranhos há 3 anos. Então abaixava a cabeça e falava, não, isso não é o momento para pensar nisso. O que vou dizer para o duque quando ele voltar? Ele com certeza vai pensar que eu estava fazendo algo suspeito, mas não posso falar a verdade. Como eu poderia dizer de fato que Bessie estava me espionando e contando tudo para o conde Darlington? O conde acharia estranho se as cartas parassem repetidamente. Então eu estava planejando enviar uma carta copiada à letra de Bessie, mas me pegaram no caminho quando eu estava voltando depois de enviar a carta. Se eu tentar ignorar só levará mais suspeitas do que necessárias, não, né? Preciso inventar uma desculpa. Mas então ela ouviu um barulho e, com isso, olhava para frente e viu o Duque saindo do seu quarto. Ela falava, Duque, muito obrigado por me trazer os remédios. Se me der, posso fazer isso eu mesma. Mas antes dela completar, o Duque já estava abaixado, segurando o pé dela, dizendo, licença. Ela ficava envergonhada com isso, e dizia, Duque, eu posso fazer isso. Mas ele só falava, não, está um pouco difícil de se mover, não vai levar muito tempo, então tenha paciência. E com isso ela fica em silêncio, e ele botava o remédio e as ataduras. Mas com isso ela também tentava se desculpar com o Duque, mas ele interrompia falando, você está tentando se desculpar novamente? Não é necessário. Ela baixa a cabeça e fala, não é isso. Acredito que eu deveria dizer onde fui hoje. Ela, um pouco nervosa, falava, bom, na verdade, fui ao povoado. Povo conta de uma carta. Estava planejando enviar para uma amiga na minha cidade natal e tive que sair correndo porque esqueci a data que devia enviar, e por isso não pude dizer. Mas ele pergunta, você disse um amigo da sua cidade natal? Ela, ouvindo e vendo a expressão dele, ficava nervosa e dizia que sim. Que foi isso? Ela, pensando consigo mesma, perguntava, ele acreditou em mim? Isso é um alívio, mas minha consciência está pesada. O Duque, finalizando as ataduras, dizia, da próxima vez fale comigo, posso enviar carta e você não precisa esconder. Eu já sabia desde o começo. Ela, ouvindo essas palavras, ficava em choque e com medo, e perguntava, o quê? O que quer dizer com isso? E ela pensava, o que ele sabe? Que a família do conde estava me vigiando ou tudo sobre mim? Então ela se lembrava das palavras do conde dizendo para ela ir para Sheridan, dizer que não posso enviar minha própria filha para o frio do norte, então finja que é minha filha e se case com aquele duque, e se fizer isso, trataremos sua mãe doente. Então ela colocava a mão no peito e pensava, não se o conde descobrir que me pegaram, irão parar de cuidar da minha mãe, eu preciso pelo menos conseguir ganhar tempo até que o tratamento termine. Então ela tentava dizer algo para o Duque, o chamando, mas ele dizia, eu sei de tudo que você tem mais alguém no seu coração. Mas ela, ouvindo essas tais palavras, ficava surpresa, e ele continuava falando, que mulher iria querer um casamento forçado? Eu sei disso, e mais, você veio aqui tendo alguém a quem ama.
Mas ela ficava aliviada, mas ao mesmo tempo pensava, houve um grande mal-entendido. Mas esse alívio rapidamente desaparece, pois ela ouviu ele dizendo que planejava cancelar esse casamento, e ele continuava dizendo, é algo que estiver planejando durante muito tempo, mas é impossível agora mesmo porque o rei e a rainha estão me vigiando, mas definitivamente irei te libertar dentro de algum tempo. E não se preocupe, irei em minha figura que você e sua família não sofram danos algum. E com essas palavras ele acabava de colocar o remédio e as ataduras, se levantando. Ele continuava, então, eu vou indo, vá dormir. E então saía do quarto, e ela ficava lá sozinha olhando para aquela porta e pensando nas palavras dele que planejava cancelar o casamento. E ela pensava, dizendo que não sabia que o Duque pensava assim. É algo bom para mim se esse casamento acaba sem problemas, a família do conde não virará nada, e ganharei tempo até que minha mãe melhore. É o que eu mais quero. Mas por que me sinto tão triste? Então ela agarrava seu coração com a cara de quem ia chorar a qualquer momento. Já em outra parte, vemos as masmorras da mansão, um corredor cheio de celas, e entre essas estava Bessie, que estava sentada e estava nervosa, que até roía as unhas, e falava, maldição, por que ainda não há notícia daquela mulher? Então ela pensava na duquesa e continuava falando, dizendo que já que sua mãe está em jogo, ela precisa fazer algo para me tirar daqui, tenho que continuar enviando as cartas. Mas então ela ficava mais em pânico ainda, dizendo que, pensando bem, aquela mulher sabe escrever, então ela pode enviar uma carta se passando por mim. Então assustava, falando que vai ficar presa aqui, mas não posso permitir isso. Mas então ela ouviu um barulho, e via que era um dos cavaleiros, era o Sr. Benson, que está fazendo a patrulha. Ela pensava que isso era bem a tempo, então ela se levantava e chamava ele. O Benson ouvir quem chamava e fala, Senhora Bessie, e ela gritava, falando, tenho algo para dizer, por favor, me escute. Mas ele voltava sua atenção para frente e dizia, infelizmente, isso não será possível, se tiver algo para falar, fale para o carcereiro. Mas ela ouviu as palavras, ficava com raiva, mas não desistia, e gritava que o duque está sendo enganado pela duquesa. Ele, ouvindo essas palavras, parava rapidamente, se virava para trás, surpreso e confuso, e pergunta: o que quer dizer com isso? Ela, percebendo como ele ficou, dava um sorriso de psicopata e ficava animada. Mas já em outro dia vemos a Clarice no seu quarto desenhando. Mas então ela ouviu alguém chamando, perguntando se podia entrar. Ela se virando para a porta falava que sim, entre. Quem entrava era Rosalie, que falava que era hora do almoço. A Clarice falava para Rosalie que ia se sentar e pedir para esperar um pouco. Então mostrava que ela estava colando seu desenho na cadeira. A empregada, percebendo isso, perguntava o que está fazendo. Então ela falava que tinha terminado e mostrava para Rosalie um desenho com duas pessoas nele. A empregada perguntava, foi você que desenhou? Ficou muito bonito. Ela, dando um sorriso, falava, obrigado. Eles viram jantar comigo? A Rosalie ouviu essas palavras e se tocava, perguntava, jantar com você? Mas ela não responde e rapidamente se senta na cadeira dizendo, obrigado por virem como comigo hoje, aproveitem a comida. A Rosalie ficava surpresa com isso e pensava, era companhia para jantar. A Clarice se virava para ela e fala, obrigado por preparar a comida. Mas ela ainda estava distraída e quando percebia que ela tinha falado dizia, foi um prazer. E com isso a Rosalie ficava vendo essa cena dela comendo com a companhia que ela desenhou. Já mais tarde temos o Duque falando, você quer que alguém coma com a garota? Perguntando para a empregada. Ela falava, lamento informar isso, Duque, mas a criança deve aprender a se comportar adequadamente e a conversar enquanto come com adultos. A Clarice também precisa comer com adultos que possam servir de exemplo. O Duque, olhando a papelada, falava, se ela precisa aprender etiqueta, não devemos contratar um tutor? E não acho que seja necessário comer com ela. A empregada, ouvindo isso, ficava um pouco surpresa. E com isso ela colocava em cima da mesa do Duque um desenho e pedia, aqui, por favor, olhe. Ele via um desenho que a Clarice fez, perguntava, o que é isso? A empregada responde falando que era um desenho feito pela menina. Hoje ela desenhou isso e disse que era sua companhia para jantar. Ele, ouvindo essas palavras, ficava em choque.
E ela continuava falando que deixar que as coisas permaneçam assim não é bom para as emoções de uma criança para crescer até os 18 anos. O Quentin interrompe a falar dela e falava: "Me desculpe, mas se o Duque não pode fazer isso, eu poderia." Então os dois olhavam para ele, e ele continuava dizendo: "Se estiver tudo bem, acho que poderei comer com ela também. Conheço a Clarice." A Rosalie ficava feliz com isso e dizia que ficaria aliviada se o senhor fizesse isso. E também ela, lançando um sorrisinho, perguntava: "Então suponho que a Vera é uma mulher para acompanhá-lo, certo?" Ele, ouvindo isso, ficava um pouco surpreso e perguntava: "O quê?" Então ela explica pegando o desenho e falando: "Como pode ver, e mostra uma imagem de um casal, um homem e uma mulher. E, se for possível, eu gostaria que estivesse acompanhado de uma mulher." Mas ele dizia: "É impossível que não tenha uma amiga próxima para isso." A sala inteira ficava em silêncio depois dele falar isso. A Rosalie pergunta: "Por acaso o senhor não tem?" Ele ficava triste e falava: "Não, é que estive estudando desde jovem, desde que cheguei aqui, estive trabalhando todos os dias até a noite, e para ter um relacionamento é necessário o tempo." Os dois ficavam em silêncio ouvindo essas palavras, e a empregada olhava para o Duque, percebendo a situação, e só balançava a cabeça concordando. No dia seguinte, na sala de jantar, vemos o Duque, a Duquesa e a Clarice juntos. Ele falava: "Agora que parei para pensar, essa deve ser sua primeira vez que você se vê." E então dizia que essa pessoa é a Cela Sheridan, a Duquesa de Sheridan. A Cela estava maravilhosa, em um lindo vestido, com o seu cabelo amarrado. Então o Duque apresenta a criança, chamando-a de prisioneiro, mas rapidamente troca, falando que essa era a Clarice. Então a Clarice se curvava falando: "Olá, senhora, é uma honra conhecê-la." A Cela fala: "Também estou encantado em te conhecer, Clarice." Mas então as duas colocaram a mão na boca e falando: "Temos nos encontrado antes, é um segredo." Mas o Duque não percebia nada e só fala: "Por favor, se sentem. Sim, agora por favor, é a hora de comer." A criança ficava feliz, animada com isso, e falava que sim. E também pensava: "Não podia acreditar que estava jantando com o Duque e sua esposa. O que eu devo fazer? Eu estou tão feliz, com certeza será muito divertido." Mas não foi exatamente como ela pensava, porque depois de alguns minutos sentados, ficavam só em silêncio, sem dizer uma unha com a palavra. Mas nessa hora o Duque falava, perguntando se estava bom. A Cela só respondeu: "Sim." A Clarice, vendo a situação, se perguntava: "Por que o ambiente é tão frio? Um jantar era para ser assim. Estou tão preocupada que nem sequer sei o que eu estou comendo." Então o Benson entra na sala de jantar, vê eles comendo, e se lembrava das palavras da Bessie falando que essa duquesa é falsa. Ele, ouvindo isso, gritava: "Que tipo de blasfêmia está dizendo?" Ela continuava: "Pode ser que seja difícil acreditar, mas é verdade. Aquela mulher é falsa. Ela não é a filha do conde, ela foi trocada em segredo pelos Darlington, e estou aqui por culpa dela. Me sinto culpada por enganar o Duque." Então tentou dizer: "Mas aquela mulher me pegou e terminei presa aqui. Por favor, acredite em mim, eu fui prejudicada." O Benson ficava surpreso ouvindo isso e falava algo assim: "Então." A mulher dá um sorriso e fala: "É só minha opinião, mas felizmente o Duque parece ter se dado conta também, porque ele parece ter começado a evitar aquela mulher. E é só reparar quando eles estiverem juntos, com certeza vai notar algo estranho." Então sai das memórias dele, o Sr. Benson ficava encarando a duquesa a todo momento. E é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E comenta aí embaixo o que você achou, eu adoro ler o que vocês têm a dizer. Até a próxima!